O que aeroportos abandonados, fusos horários estranhos e pegar carona com russos aleatórios têm em comum? Usei tudo isso para contar como atravessei algumas fronteiras estranhas. Vamos bater um papo de geógrafo. Olá pessoal, eu sou o seu apresentador Barbie. E opa, o que temos aqui? Esta é uma camiseta e uma caneca do Geography Now de Huitzilopochtli, disponíveis em geographynow.com. Acesse o site, dê uma olhada, tem muitos produtos legais por lá. Temos camisetas, canecas, sacolas de cordão. Compre o que quiser, faça o que quiser com os produtos, eu não me importo, é a sua vida. Faça o que puder. E, como eu sempre digo, não é se vender se for a sua própria marca. Primeiramente, tenho ganhado muitos inscritos desde que comecei a postar YouTube Shorts e conteúdos curtos. Obrigado aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Espero que gostem e farei o possível para ser um bom anfitrião. Em segundo lugar, se você é novo no canal e acabou de se inscrever, talvez não conheça algumas das coisas que eu faço aqui, além dos YouTube Shorts. Então, como você já deve ter percebido, este canal aborda todos os assuntos relacionados à geografia ou simplesmente sobre aprender mais sobre o mundo em geral. Seja ensinando vocês enquanto estou sentado assim, ou quando eu realmente saio para o mundo real e mostro tudo em primeira mão. Faço conteúdos sobre viagens aqui e, sinceramente, são meus favoritos no canal. Se eu pudesse, viajaria o tempo todo, mas se você viu minhas playlists e vídeos, deve ter achado algumas joias escondidas. Você conhece algo que já fiz ou lugares que visitei aqui no canal? Um dos motivos de eu criar este canal é minha fascinação por isso. Fronteiras, limites e linhas de demarcação que nós, pessoas, criamos nesta Terra. É como se o mundo social humano colidisse com o natural, entende? E é como se todo mundo, até os animais, a gente tem essa inclinação natural de, marcar nosso território. Sabe, essa terra, essa área é o meu domínio. É assim que as coisas acontecem, certo? Se você tirou algo do meu conteúdo, provavelmente foi isso. Neste mundo, as linhas traçadas pelas pessoas podem ser estranhas e confusas. Hoje vou compartilhar algumas das principais anomalias de fronteira estranhas que viajei para conhecer e experimentei. Vou classificá-las da mais fácil à mais difícil de acessar. Aviso para todas, provavelmente será necessário um veículo, como carro próprio, alugado ou similar. Nenhuma dessas áreas é possível simplesmente voar até lá, sair e ver. Você precisa ter um veículo e normalmente dirigir bastante para conhecer esses lugares. Aviso dado, vamos começar. Número 1. Dirigir pela estrada com a maior concentração de trocas de fuso horário da Terra. Esse foi o mais fácil, pois aconteceu todo no país para mim. Foi tudo nos Estados Unidos da América, basicamente tudo no estado do Arizona. Então não tem travessia de fronteira internacional, nada. É super fácil. Resumindo, isso fica na área da nação Navajo, no nordeste do Arizona. Nos Estados Unidos da América existem reservas indígenas. Elas funcionam de modo estranho, quase como mini países dentro do nosso, porque eles têm sistema legislativo próprio, podem ter polícia própria e alguns até presidentes próprios. É complicado, eu até fiz um vídeo explicando tudo isso, você pode assistir esse vídeo, não vou entrar muito nesse assunto agora, demora muito, mas há muito tempo eu descobri que existia meio que uma estranha tecnicalidade temporal dentro dos Estados Unidos da América. Veja, o estado do Arizona não adota o horário de verão, porém, dentro do Arizona, a reserva indígena da nação Navajo adota. Então isso significa que, apesar de ambas as áreas estarem na mesma longitude, elas têm uma diferença de 1 hora, por quase metade do ano. Mas é aqui que fica ainda mais louco. Totalmente enclavada dentro da nação Navajo está a reserva Hopi. Eles são uma tribo completamente separada. Eles nem falam o mesmo idioma, são povos completamente diferentes e a reserva Hopi adota o horário de verão. Aqui é onde tudo fica ainda mais estranho. Existe um enclave de segunda ordem da nação Navajo, Gédito, dentro do enclave Hopi dentro da nação Navajo. São 3 enclaves com fusos totalmente diferentes na mesma longitude, cada um mudando de horário de forma distinta. Então, na verdade, eu fui até lá com meu amigo Alca, dos Países Baixos. Ele apareceu no meu vídeo explicando as províncias dos Países Baixos. Decidimos fazer essa viagem maluca de carro, passando por várias reservas e enclaves dentro delas. E nós realmente conferimos isso nos nossos celulares. Ao entrar nessas reservas no horário de verão, o horário do seu celular mudará automaticamente. Na verdade, ele usa a geolocalização para saber onde você está e ajusta o horário com base no que aquela área está experimentando. É louco, você pode testar isso, Navajo para Hopi, Hopi para Navajo. Você troca umas 7 ou 8 vezes.
Vá para essa área no horário de verão e experimente até 7 fusos em uma viagem de 6 horas. Enfim, próximo à parte norte de Mitrovica, em Kosovo. Esse é um caso estranho. Ok, isso foi relativamente fácil, mas por causa do clima político precisei ter certo cuidado ao fazer isso. Há muito tempo, fui para a região de Kosovo, nos Balcãs. Eu fiz vários vídeos explicando isso. Não vou explicar muito para vocês, é só conferir meus vídeos. Eu fiz um episódio inteiro sobre Kosovo. Tudo o que precisam saber é que há muita tensão entre sérvios e albaneses nos Balcãs, especialmente envolvendo a questão de Kosovo. Tudo certo? Em 2008, Kosovo, com cerca de 90% da população albanesa, declarou independência. E Kosovo está tipo numa zona cinzenta estranha quando se trata de soberania, porque eles são parcialmente reconhecidos, mas parcialmente não reconhecidos. Enfim, então, para fazer isso, obviamente eu precisaria dirigir até lá. No entanto, percebi que talvez não fosse sensato pegar um carro sérvio ou albanês, porque eu queria ir para os dois lados de Kosovo, tanto o lado albanês quanto o lado sérvio. Então achei que seria melhor se eu pegasse um carro de um país neutro. Comecei minha viagem em Skopje, no norte da Macedônia, onde encontrei meu amigo Dima. Ele já apareceu em alguns vídeos meus e, aliás, Dima é o único canal exclusivo da Macedônia do Norte que fala só inglês. Ele faz uns comentários sociais engraçados, sei lá, siga ele se quiser. Enfim, então saindo da Macedônia do Norte, eu faria uma viagem de carro até Kosovo. Então atravessamos para Mitrovica. Olhando para a cidade, há o rio Ibar. Tudo ao norte do rio Ibar é basicamente onde as coisas começam a ficar super sérvias, eu acho. Só existem tipo 2 pontes que cruzam esse rio, e a principal fica no lado sul da cidade, e agora é apenas uma ponte para pedestres. Antes era para carros, mas eles pararam de deixar carros passarem, e agora é só para pedestres. Eles têm policiais vigiando lá o tempo todo. E eu fui até essa ponte e tinha um policial lá, e eu perguntei para o policial: posso fazer uma filmagem de drone dessa ponte? E o policial, ele falou, tudo bem, pode, mas seja rápido. Então eu rapidamente fiz a filmagem com o drone. E aí um oficial de patente mais alta chegou e ele perguntou, por que esse cara está usando um drone? E eu fui preso. Na verdade eu fui preso nessa ponte. E fui levado para a cadeia em Kosovo. No fim, fiquei algumas horas na cadeia e depois fui liberado. Mas isso mostra algo sobre a situação. Então, quando você vai para o lado norte de Mitrovica, você percebe que é super sérvio. Eles também possuem a fortaleza Zefčan, no topo da colina, e uma grande bandeira da Sérvia. E é tipo sérvio, santuário ortodoxo sérvio, todas essas coisas. E ela tem vista para a cidade inteira. Mas no momento em que você cruza o rio Ibar, é super albanês. E você vê, tipo, estátuas albanesas e bandeiras albanesas e isso, albanês. Tudo bem, é um contraste tão forte de um lado para o outro do rio numa área que tem tanta disputa e conflito. Travessia de fronteira interessante, próxima, Transnistria e Gagauzia. Foi divertida, mas um pouco complicada. Para isso, tive que começar na Moldávia. Comecei pela Romênia, pois nunca tinha ido lá antes e queria conhecer. Fui para lá primeiro. Fui para a Romênia, aluguei um carro e dirigi até a Moldávia. Depois percebi que isso bagunçaria todo o meu plano, mas explico depois. Fiz uma viagem de carro com meu amigo Gus há alguns anos, no auge do inverno, com um frio de rachar. A Moldávia foi uma república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tornou-se independente em 1991 como as demais ex-repúblicas soviéticas. No entanto, quando conquistaram a independência, eles tinham 2 unidades internas meio complicadas. Se é que posso dizer assim, uma era bem tranquila, a outra nem tanto. A tranquila era a Gagaúzia. O motivo de ser um pouco distinta é porque lá vivem pessoas da etnia Gagauz. Eles são um grupo túrquico, parentes dos turcos. E eles meio que queriam apenas ter seu próprio tipo de região autônoma dentro da Moldávia, mas ainda sendo categoricamente parte da Moldávia. E a Moldávia ficou tipo, tudo bem, beleza, tanto faz, vocês podem ter o próprio território de vocês, desde que estejam sob nossa soberania. A outra entidade era a Transnistria, que basicamente significa do outro lado do rio Dnistro. Tudo do outro lado do rio Dnistro meio que se tornou um estado separatista na Moldávia. A maioria aqui fala russo, mas também entende um pouco de moldavo. Eles têm sua própria moeda, têm seu próprio sistema jurídico, têm sua própria força policial, eles têm de tudo.
É completamente separado. Então eu queria conhecer esse lugar, mas o problema é que eu não percebi. Eles não aceitam carros romenos, só aceitam carros moldavos e eu nem sei se aceitam carros moldavos alugados. Tanto faz. Vim dirigindo até aqui com meu amigo Gus e fomos barrados na fronteira. Então a gente ficou tipo, beleza, como é que a gente entra? Já estamos na fronteira. Então a gente simplesmente estacionou o carro perto da fronteira. E aí a gente pegou carona com um russo aleatório. E a gente entrou e percebeu que não podia comprar nada, porque eles não aceitam nenhum cartão de crédito, sabe? Eles não aceitam Visa, nem Mastercard, nem nada da União Europeia, nada. Eles têm o próprio sistema de cartão de crédito, nada. Eles não aceitam dinheiro da Moldávia. Você precisa trocar, mas a gente não sabia como e era complicado, então só ficamos andando por lá. Tenho um amigo na Transnistria, Dmitry, que se encontrou conosco e ajudou. Mas foi muito interessante porque esse lugar é como o último bastião da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tipo, eles têm estátuas de Lenin, eles têm memorabilia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sabe? E até a bandeira deles é como se prestasse homenagem à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É tipo, sim, eles têm a foice e o martelo e tudo mais. Foi meio engraçado como a gente acabou fazendo tudo isso. Mas depois que o Gus e eu saímos da Transnistria, a gente pensou, por que não dar uma olhada em Gagauzia? No caminho pegamos várias garrafas de vinho, pois a Moldávia é famosa por isso e ficamos um pouco alegres. De algum modo, chegamos em Gagauzia à noite sem saber o que estávamos fazendo. A gente acabou em um enclave turcomano estranho, uma região autônoma da Moldávia. Eu nem lembro metade daquela noite, mas de alguma forma a gente acabou em Gagauzia, meio bêbado de vinho, viva! Próximo, o ponto quádruplo de Kazungula. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, tecnicamente, não é um ponto quádruplo, são dois tripontos que se encontram. E eu fico tipo, cala a boca, cara, é dividido só por uns 100 e poucos metros. Enfim, eu explico depois. Tá, tô me adiantando, deixa eu explicar. Isso é algo que eu queria fazer há muito tempo. Desde que fiz o episódio de Botsuana, descobri isso no mapa. Se você observar a África, especialmente Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, todos eles convergem em um único ponto em um rio, o rio Zambeze. Este é o que eu considero o único ponto quádruplo do mundo. Embora, se você olhar para a estrutura cartográfica, tecnicamente Botsuana e Zâmbia têm uma fronteira de cerca de 120 e poucos metros no Zambeze e então ela se ramifica. E por causa de toda essa estrutura cartográfica, eles literalmente tiveram que curvar a ponte para que ela tocasse apenas o que era reivindicado por Botsuana e Zâmbia. Acho meio estúpido que Zimbábue e Namíbia não recebam esses preciosos dólares de impostos. Sendo sinceros, é um ponto quádruplo. Mas, de qualquer forma, se você chegar à ponte Kazungula, pode ver os 4 países ao mesmo tempo. Consegui fazer isso, agora vou contar a história por trás. Em 2024, eu terminei todos os meus episódios sobre países da Organização das Nações Unidas. Eu fui em ordem alfabética, do Afeganistão ao Zimbábue, e terminei o último, Zimbábue, com um grande final. Eu fui para o Zimbábue e convidei 18 dos meus inscritos para irem comigo para o grande final extravagante. Sabe, a gente fez muitas atividades divertidas, fizemos safaris nas Cataratas Vitória, blá blá blá, todas essas coisas. Mas a única coisa que eu queria fazer nessa viagem era ir até a Ponte Kazungula, e eu queria documentar isso. Nem fazia parte do roteiro original, mas a operadora de turismo, ela falou, sim, claro, vamos fazer isso. Então conseguimos parar na ponte do lado de Botsuana e nos permitiram caminhar sobre a ponte e ir até o verdadeiro ponto quádruplo. Dá para ver Namíbia, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana entre os 4 países. Veja só, a ponte Kazungula e finalmente a zona tampão da Organização das Nações Unidas. Então a ilha de Chipre é, eu diria, a ilha mais dividida do mundo. A República de Chipre é majoritariamente grega. Akrotiri e Dekelia são territórios britânicos usados como bases militares. Existe a República do Norte de Chipre, que é um tipo de Estado separatista não reconhecido, sendo reconhecido apenas pela Turquia. E então existe a Zona de Segurança da Organização das Nações Unidas, toda a área que divide a ilha entre Norte e Sul, e é administrada pela Organização das Nações Unidas. Existem 4 áreas administrativas em toda a ilha de Chipre. E a parte mais difícil de acessar em toda essa ilha seria a Zona de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ninguém é permitido sem autorização. Você não pode simplesmente entrar. Algumas pessoas tentam entrar ilegalmente e gravam vídeos para o YouTube, mas isso é muito ilegal.
E eu não recomendo que você quebre a lei. E se você for pego, será preso. Então não faça isso. Basicamente, eu enviei um e-mail para o pessoal da Organização das Nações Unidas e disse: Olá, eu sou um youtuber, ensino geografia e estou interessado nessa área. Perguntei se poderia acessar a zona tampão da Organização das Nações Unidas e me disseram que sim. Então, para todos os youtubers por aí que estão tentando entrar aqui ilegalmente, peçam e eles provavelmente vão deixar você entrar. A menos que você seja conhecido por quebrar leis e façam uma checagem de antecedentes e neguem. Mas, você pode conseguir acesso a esse lugar. Não é completamente impossível. Mas, para quem não conhece a história de Chipre, basicamente nos anos 70 a Turquia invadiu pelo norte e teve toda aquela coisa, a questão entre gregos e turcos, blá blá blá. A Organização das Nações Unidas interveio na situação. E durante essa guerra, o principal aeroporto, o aeroporto de Nicósia, foi bombardeado e atacado. E ele simplesmente foi deixado como estava. E todo o aeroporto ficou encapsulado dentro da zona de segurança da Organização das Nações Unidas. Na verdade, eu consegui acesso ao antigo aeroporto de Nicósia. E é muito louco porque está simplesmente congelado no tempo desde os anos 70. E eles abriram recentemente novas passagens para que as pessoas da República do Chipre, no sul, possam atravessar para a área do norte do Chipre. Eles buscam formas de reintegrar o norte ao sul neste momento. Ainda é meio complicado, mas eles estão buscando maneiras de reintegrar o norte ao sul. E é um processo. Mas foi um passo na direção certa, abrir os caminhos para seguir em frente. Se você for a Nicósia, acho que é a Rua Ledras. Por ela dá para caminhar até o norte de Chipre. E é tão louco porque, tudo imediatamente muda do grego para o turco. Mas de qualquer forma, dá uma olhada. Então é isso, essas são algumas das minhas histórias mais estranhas de viagens de fronteira. Queria só compartilhar isso com vocês, caso não tenham visto meus vídeos antigos. Mas, quero dizer, esse é o tipo de coisa que me fascina, é o tipo de coisa que eu gosto de ver quando viajo. Quero dizer, vocês podem ficar com suas torres Eiffel, Coliseus, muralhas da China e blá blá blá, Taj Mahal. Eu não ligo. Quero ver uma fronteira incomum que avança para um lugar de acesso restrito. É isso que quero ver. Ok, tudo bem. De qualquer forma, espero que você goste deste vídeo. Inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu, fique à vontade para fazer isso. E valeu. Espero que você esteja bem. Fique tranquilo. Fique ligado.